no Evangelho, o padre vai proclamar a palavra dizendo: proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Nós fazemos 3 cruzes. O que simbolizam essas cruzes? Senhor, dá-me discernimento, entendimento, sabedoria para eu compreender a sua palavra. Senhor, que eu possa proclamar com os meus lábios a palavra que o Senhor vai falar. Senhor, que eu guarde no coração de forma que isso frutifique e transforme a minha vida, para que eu seja exemplo de amor para os meus irmãos. Pronto, é isso que você faz. Então Jesus fala, você está preparado para que Jesus fale para sua mente, para que você proclame a palavra e guarde no seu coração. Depois de proclamado o Evangelho, no caso do Evangelho, é uma palavra de salvação. Sempre que for proclamado o Evangelho, o padre vai falar palavra da salvação. Nossa resposta é glória a vós, Senhor. Enquanto que as leituras, o ministro da palavra vai falar palavra do Senhor e nós respondemos graças a Deus. Então tem essa diferenciação das respostas. Vocês já devem estar craque, já devem estar com tudo isso aí decorado, né? Depois disso nós nos sentamos, porque agora sim nós vamos aprender. Nós estamos ali para aprender com o próprio Cristo. Então, através da homilia, o padre fala ao nosso coração. Então, primeiro ele vai linkar as leituras, vai nos explicar o que elas significam, muitas vezes nos direciona, nos posiciona naquele tempo histórico, nos mostra como aquilo aconteceu, como era naquela época, para que a gente entenda as leituras. Depois ele traz tudo isso para o dia atual, de forma que a gente consiga aplicar no nosso dia a dia esse ensinamento que ele está nos dando, tá? Às vezes ele dá um chacoalhão para que a gente possa se mobilizar para mudar, para fazer diferente, porque é o próprio Cristo que fala por nós. Pois bem, uma vez que finalizados, nós vamos professar a nossa fé. A profissão de fé, geralmente, ela é feita com o creio, né? O que a gente creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Em alguns momentos, nós trocamos pela renovação das promessas batismais. Quando isso vai acontecer? Quando durante a missa nós tivermos o batismo ou tivermos o crisma. Se tivermos, nós invertemos, nós tiramos o creio e nós vamos fazer a renovação das promessas batismais. O que são essa renovação das promessas batismais? Nós vamos dar respostas para aquilo que o padre vai nos perguntar, o padre ou o bispo, né? Por exemplo, você renuncia ao demônio, suas tentações, todo o mal? Nossa resposta é em primeira pessoa, renuncio. Depois ele pergunta, você crê na Igreja Católica? Você fala, creio. Então é chamado promessas batismais. Então, uma vez que renovadas, não faz sentido a gente rezar o creio, porque teriam o mesmo significado. Quando não, nós rezamos o creio, que é a nossa profissão de fé na Igreja Católica. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Reze com convicção, porque aqui você está professando a sua fé. Pois bem, uma vez que terminado o creio, nós temos a oração da Assembleia, que na nossa comunidade ela é suprimida com autorização do bispo, de forma que a missa fique um pouco mais enxuta. Finalizado, nós vamos iniciar a outra parte agora, que é a liturgia eucarística. Ela se inicia com o ofertório. No ofertório, muitas vezes, nós temos a procissão das ofertas, como pão e uva. O que simboliza? Simboliza o nosso trabalho, o trabalho humano. Simboliza os frutos do nosso trabalho, que entregamos ao Senhor. Parte daquilo que nós conseguimos com o nosso trabalho, nós entregamos ao Senhor. Isso fazemos também na oferta, tá? Aquilo que é do nosso coração, como uma retribuição, uma devolução daquilo que Ele nos deu através de saúde, disposição, sabedoria para trabalhar, para conseguir recursos, para sustentar nossa família, e uma parte a gente devolve para que o Senhor continue a sua obra. Pois bem, finalizado o ofertório, aí nós vamos iniciar a oração eucarística. Essa é a parte mais importante. Nós vamos ficar a partir de agora em pé até o final. Por quê? Porque agora vai acontecer o grande sacrifício. Existem várias orações eucarísticas, são mais de 10 orações. É muito comum que a gente utilize a segunda,
que o padre opte pela segunda, porque ela é mais curta. A gente até já sabe as respostas eucarísticas de cor, né? Mas existem mais de 10 orações. Então, se você assistir a uma missa, participar de uma missa, principalmente agora pela internet, e ela for diferente na parte da oração eucarística, porque existem várias orações eucarísticas, tá? Então, agora vai começar o momento mais sublime da celebração. Nós vamos exaltar o nosso Deus através do Santo, Santo, Santo. É uma exaltação a Deus Todo-Poderoso junto com todos os anjos e santos. Se nós pudéssemos enxergar o que acontece no altar, ficaríamos extasiados. É como se o céu tivesse se abrindo, os anjos descendo para louvar a Deus, nosso Senhor e Criador de todas as coisas. Então, o santo é um canto muito importante. E agora, eis o momento mais sublime da celebração eucarística. Agora o Cristo Jesus se entrega por nós na cruz novamente. Ele é o Cordeiro que vai ser imolado para nos livrar do pecado. A cada Santa Missa ele se entrega, esse sacrifício é renovado. E ele se entrega para ser alimento para a nossa alma, corpo e sangue. Nesse momento sublime, nós ficamos de joelho, prostrados, porque Cristo Jesus vai se entregar por nós. Nesse momento, a gente direciona nosso olhar para o altar, porque nada pode ser mais importante do que esse momento. Então, a gente acompanha as palavras do Padre, porque ele está repetindo exatamente o que o próprio Cristo falou. Cristo está se entregando por nós, como alimento para salvar a nossa vida. Depois da consagração, sempre ajoelhados, o Padre, ele proclama: eis o mistério da fé. Nesse momento em que Jesus Cristo está se entregando por nós, você imagine que no altar o céu está aberto, os anjos e santos subindo e descendo, louvando a Deus, porque o Filho dele se entregou para nos salvar. É um momento sublime. Se os nossos olhos pudessem ver o que acontece, nós nos encantaríamos, nós ficaríamos em êxtase por muito tempo, porque é algo tão grandioso. E mais grandioso é ele se entregar como alimento para nós, que é isso que vai acontecer na hora da comunhão. Pois bem, terminado esse grande mistério de fé, porque, na verdade, os nossos olhos, eles não veem, nós temos que sentir com o coração, por isso que é um mistério de fé. Pois bem, uma vez que foi finalizado esse grande mistério de fé, aí nós nos levantamos e continuamos com a oração eucarística. Aí nós vamos rezar pelos vivos, vamos rezar pelos mortos, pela igreja, pelos padres, vamos colocar tudo no altar, pedindo para que o Senhor tome conta de tudo para a gente. Agora eis o momento em que a Assembleia toda vai rezar a oração que o próprio Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso. A gente tem que entender que o Pai Nosso, durante a missa, ele é uma oração que é um pouco mais estendida. Ele não termina no amém. Então, por isso que nós não falamos amém quando nós rezamos o Pai Nosso durante a missa. Ele tem que ser suprimido. Por quê? Porque o amém vem um pouquinho mais para frente. Aqui tem o folheto, fica mais fácil de vocês entenderem. Ó, que nós temos o Pai Nosso, então depois nós respondemos: vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Depois o Padre ainda continua: Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, até o final aqui. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, aí nós falamos o amém. Esse aqui é o amém que termina o Pai Nosso. Por isso que quando a gente vai rezar o Pai Nosso na missa, nós não falamos amém. Pois bem, depois nós temos a paz, o momento da paz de Cristo, que ele pode ser, hoje em dia já foi autorizado, pode ser dado no começo da missa ou no final da missa, né? Na nossa paróquia, o padre deixa para o final. Depois disso, nós temos a oração do Cordeiro. É importantíssimo, porque de fato é o Cordeiro de Deus que está ali no altar. O padre está elevando Jesus Cristo, que já foi consagrado, a hóstia já foi consagrada, o sangue
de Cristo está presente no altar também. Então, é seu corpo e seu sangue. Então, nossa atenção tem que ser direcionada para o altar nesse momento. Não podemos cumprimentar ninguém, por isso que o padre pede: olhem para o altar, porque nesse momento é Cristo Jesus que está sendo apresentado. Então, a gente vai rezar o Cordeiro olhando para o próprio Cristo que está no altar. No final, nós vamos ser convidados para esse grande banquete eucarístico. Para que a gente possa comungar desse banquete, é necessário que a gente esteja em estado de graça, ou seja, não tenha cometido nenhum pecado grave. Os leves nós sabemos que fomos perdoados no ato penitencial. Então, eis o momento em que a gente vai se prontificar na fila para receber Jesus Cristo. Que o nosso coração esteja de fato preparado. Se não tiver, não comungue. Você comunga espiritualmente. E no momento em que você estiver preparado de fato, aí sim você vai provar desse banquete gigantesco, que é o banquete preparado por nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez que você comungou, você volta para o seu lugar e você vai ficar em introspecção. Jesus Cristo vai ficar com você por 15 minutos. Você imagina que você é um sacrário vivo. Aquele sacrário que tem na igreja que guarda Jesus, você é como aquele sacrário, porque você está guardando Cristo dentro de você. Só que é vivo, porque você é vivo. Então, é um sacrário vivo. Depois disso, participamos do grande banquete, aí sim nós vamos aguardar a bênção final para podermos finalizar a celebração. Não podemos sair da missa sem a bênção final. Mas nós temos compromisso, nós temos que aguardar. É necessário que essa bênção seja dada, que a gente receba, para que a gente tenha uma semana muito abençoada na paz do Senhor. Quando formos receber a bênção, qualquer bênção, sempre devemos inclinar a nossa cabeça. E o sacerdote vai ministrar essa bênção. Acolhemos com amor, levemos para os nossos lares, para o nosso coração e vivamos de fato renovados a cada missa. É o sacrifício de Cristo que é renovado por nós. Desejo a todos missas abençoadas a partir de agora e com um toque diferente, de amor verdadeiro, entendendo cada parte da missa, sabendo que é um sacrifício, que é uma festa, que é ação de graças. Aproveite esse momento. Se você puder, tiver oportunidade, participe mais vezes da missa. Nós temos missas todos os dias no mundo inteiro. Que Deus te abençoe.